Lucas 17, o título diz assim: os tropeços. E logo em seguida tem um outro título dizendo assim: quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então esses são os dois trechos que a gente vai meditar nessa manhã. Primeiro do versículo 1 ao 2 e depois do 3 ao 10, para que a gente possa entender o contexto. Lembra que no domingo à noite passado, Jesus estava falando acerca da parábola do rico e do Lázaro. E a conclusão que nós chegamos é que a morte sem Jesus é algo terrível, porque nos leva ao inferno, e que a morte sem Jesus é algo imutável, é algo irreversível, porque Jesus fala, olha, é impossível quem está aí passar para cá e quem está aqui passar para aí, tem um abismo, não dá para transpor esse lugar. Então foi assim que terminou. Jesus terminou falando, olha, cuidado, porque morrer sem Cristo, morrer sem fé em Deus Todo-Poderoso, morrer sem certeza da salvação é algo terrível, porque o rico, nós bem sabemos da parábola, foi para um lugar de tormento, Lázaro para o seio de Abraão, para o lugar de paz, para o céu, para o paraíso. Então existia esse abismo e essa diferença entre um e outro. E agora Jesus vai entrar, ainda que pareça que não tem nexo, Jesus vai continuar dando sequência, só que agora Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos, com quem diz assim: se terrível é perder a salvação, se terrível é ir para o inferno e se perder eternamente, pior ainda, ou tão ruim quanto, é ser pedra de tropeço, é ser motivo de escândalo e de fazer com que as pessoas se percam. Esse é o contexto que Jesus vai entrar aqui agora, mas vamos lá. Versículo 1 diz assim: disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho. Vamos parar aqui, que eu já avancei no 2, era para eu ler só 1. Então, versículo 1, Jesus diz, acautelai-vos, porque é inevitável que venham escândalos, ou seja, vai acontecer escândalos. Mas aí Jesus diz, mas ai do homem pelo qual esses escândalos vêm. Então, os fariseus, como a gente estudou versículos atrás, estavam menosprezando aqueles que eram coletores, publicanos, pecadores, estavam simplesmente excluindo do seu meio e não tendo nenhum contato com eles. A parábola do rico e do Lázaro mostra mais ou menos a mesma situação. O camarada rico que simplesmente ostentava a riqueza, mas não estava nem aí, negligenciava, não estava nem aí, desprezava o pobre que se assentava à sua calçada morrendo de fome. Aí agora, Jesus vai advertir os seus discípulos que eles não façam o mesmo, que eles não tenham a mesma postura, e que se eles tiverem essa postura, eles serão motivo de tropeço e escândalo, e isso é terrível. Então Jesus diz, olha, cuidado, porque não apenas os fariseus, não apenas os ricos que ostentam, não apenas os religiosos, mas vocês também, sem que percebam, podem ser motivos de escândalo e tropeço. E cuidado, porque se vocês fizerem isso, ai daquele que fizer. Jesus disse, é inevitável, vivemos num mundo caído, vivemos num mundo rendido ao pecado, vivemos num mundo onde somos seduzidos a cada dia, com bandejas e mais bandejas que nos ofertam os mais diversos pecados. Então, é inevitável, diz Jesus, que vai haver escândalo. Mas aí Jesus diz, mas cuidado, porque um ai está sobre aquele que cometer um escândalo. O mundo está aí, as bandejas estão aí, as ofertas estão aí, os escândalos virão, os tropeços virão, os pecados virão, mas ai daquele que se deixar levar e se enveredar por esse caminho. Então Jesus diz, olha, o fato de vivermos num mundo caído, o fato de ainda termos uma carne tendenciosa ao pecado, o fato de ainda termos muitas ofertas e banquetes à nossa disposição, não nos dá liberdade para pecar. Pelo contrário, o ai nos acende uma luzinha dizendo, ai daqueles que fizerem isso. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que não existe chance? Não, não é isso que eu estou dizendo. Sempre vai haver perdão para um pecador que se arrepende, independente do pecado que ele cometa. A Bíblia diz que apenas blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, mas as consequências são terríveis. O ai permanece. O
preço que você vai ter, entre aspas, né? O preço da salvação já foi pago, mas o preço que você vai ter que pagar para restabelecer aquela comunhão e para desfazer todo aquele problema que o seu pecado causou é terrível, e muitas das vezes tão grande que você não conseguirá refazer toda a besteira que você fez. Você não vai conseguir restaurar tudo como era. Hoje, na escola dominical, nós vamos tratar sobre adultério e vamos falar um pouco sobre isso. Pode haver perdão? Pode, e deve haver perdão. Pode e deve. Contudo, será que será possível restabelecer aquele casamento ao início, a como era antes daquele fato? Talvez não. Então, há perdão, há cura, há renovo, mas será que é possível acertar cada um dos detalhes e cada um dos problemas que aquele adultério, que aquele ato causou? A gente vai estudar e vai meditar um pouco sobre isso. Então Jesus está dizendo, olha, vivemos num mundo caído, cheio de armadilha, cheio de pecado, cheio de tropeço, mas eis um alerta: ai daqueles que forem por esse caminho. A consequência é terrível, o resultado é terrível, e como a gente já tem pregado aqui há vários domingos, às vezes, meu irmão, existem pecados que fazem com que você fique tão destruído, tão quebrado, tão humilhado, tão imerso ao pecado que você não tem nem força para voltar. Nós falávamos sobre isso quando pregamos sobre a parábola da ovelha perdida, que dissemos que tem ovelhas que pulam o aprisco para ir no mundo, saborear, visitar, conhecer o mundo. Contudo, lá são tão destruídos pelo pecado, se sentem tão oprimidos e presos, escravos do pecado, que não tem nem força para voltar. Que quando você convida, a pessoa fala, não dá para mim não, eu não tenho mais condição, não tem como, eu até quero, mas eu não me sinto forte o suficiente. São consequências do pecado. Ainda que Deus esteja como o pai, esperando o filho pródigo de braço aberto. Muitas das vezes não conseguimos nem mesmo ter força para regressar. E aí vem o versículo 2. O versículo 2, a gente já leu um pedacinho, diz assim: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Eu fico imaginando essa galera que é cheia de mimimi, né? Deve ter falado, que isso, Jesus? Cadê o amor? É Jesus que está falando, gente, não sou eu não. Jesus está dizendo que aqueles que voluntariamente causam escândalos, são motivo de tropeço, vivem no pecado, vivem se deleitando no pecado, melhor fora morrer. Melhor fora amarrar uma pedra de moinho, uma pedra gigantesca, queridos, que é morte certa, no pescoço, e lançar essa pessoa ao mar, do que fazer tropeçar um dos pequeninos. E aí você pensa, olha que grave, olha quão grave é quando a gente comete um escândalo, e esse escândalo se torna motivo de tropeço, e motivo de vergonha, de chacota para a igreja. Olha que grave, é Jesus, é o amor em pessoa, é o Filho de Deus, o Salvador do homem, aquele que veio chamar pecadores, aquele que perdoou prostitutas, perdoou, enfim, todos os tipos de pecados que você pode imaginar. É Ele que está dizendo que é melhor morrer, é melhor que morra do que fazer um escândalo. E aí você conhece pessoas que infelizmente causam escândalos domingo após domingo, mês após mês, semana após semana, achando que está brincando de ser crente. O evangelho é brincadeira. É Jesus que está dizendo isso, não é brincadeira. Então, ainda que literalmente Jesus não amarre pedra no pescoço de ninguém, não jogue ninguém no fundo do mar, o que Jesus está dizendo é, se você continuar voluntariamente causando escândalo, causando tropeço, voluntariamente vivendo uma vida de pecado, perceba, melhor que você tivesse morrido do que cometido esses pecados, porque talvez se tivesse morrido antes de cometer esses escândalos, estivesse salvo. Contudo, com essa vida de escândalo, pode ter certeza, serás condenado. Serás condenado. Então Jesus está dizendo, olha, cuidado, porque é mais sério do que vocês imaginam, visto que um pecado já é terrível, um pecado é mais terrível ainda quando esse seu pecado se torna um motivo de, como eu disse, vergonha. Quando eu pregava ontem lá em Nova Iguaçu, eu falava isso para os jovens e para os adolescentes. O problema é que às vezes nós temos pessoas sinceras,
honestas, se santificando, lendo a Bíblia, tentando a cada dia mais melhorar. Aí um irmão da igreja vai ali fora, faz uma tremenda de uma besteira. O ímpio, meu irmão, não quer saber se foi fulano que fez uma tremenda de uma besteira, se foi fulano que deu calote, se foi fulano que tratou mal os outros, se foi fulano que adulterou, se foi fulano que brigou na rua e falou palavrão. O ímpio quer dizer que fulano é da igreja congregacional de Andorinhas, e aí a relação vai ser, aquela igreja não é séria. Olha o que o fulano fez, o pastor de fulano não deve saber disso, não é possível. Então, ainda que eu saiba, já falei isso aqui, que as pessoas dizem, pastor, o problema é meu, a vida é minha, o pecado é meu, mas alguns pecados trazem consequências além da sua pessoa e da sua vida, trazem escândalos inclusive para a igreja. E aí, Jesus está dizendo, olha, se pecar já é terrível, quando o seu pecado é motivo de escândalo e tropeço, ele é extremamente mais terrível, ele é pior ainda. E aí você percebe, aquele Cristo que quando foi escarnecido não abriu a boca, quando foi humilhado não abriu a boca, quando apanhou não abriu a boca, quando foi crucificado não abriu a boca, quando foi caluniado não abriu a boca. Contudo agora, diante de uma situação que é um pecado, que faz tropeçar um pequenino, ou um novo convertido, um novo na fé, enfim, aquele que está caminhando, conhecendo o Evangelho, diante disso, ele parece, não sei se eu poderia usar essa palavra para Jesus, mas parece que ele se revolta, parece que ele realmente se entristece ao ponto de não conseguir se calar, porque diante de tanta coisa que Jesus sofreu, ele calou. Ele ficou quieto, mas diante de algo terrível, que é induzir ou conduzir outros a uma vida de pecado e afastamento de Deus, ele diz, olha, melhor fora que fosse lançado ao mar. Ou seja, o Cristo que por diversas vezes teve domínio próprio, não estou dizendo que aquele não teve, temperança, silenciou, calou, achou que era melhor calar do que responder, do que debater, disseram que ele era endemoniado, e ele não deu essa resposta dura, aqui numa circunstância que parece não ser tão dura, ao ponto de chamarem ele de endemoniado, de tentarem matá-lo, ele tem essa resposta, ou seja, realmente Cristo quer chamar a nossa atenção para essa situação, mostrando que, olha, quando xingaram ele não fez isso, mas agora, diante de pessoas que são motivos de escândalo a cada dia, ele diz, olha, é melhor que tu morresse, é melhor que morresse do que causar esse escândalo todo que você está causando. E aí, voltando para os dias de hoje, mas de forma muito rápida, quantos pastores, queridos, quantos líderes, eu não estou querendo aqui colocar num grau de pecado, mas é inevitável que quando um irmão simples da igreja, um irmão comum da igreja, comete um pecado, é uma coisa. Quando líderes cometem pecado, quando fulano que é do ministério de louvor, fulano que é professor, fulano que é pastor, comete um pecado, é infinitamente maior, não pelo fato do pecado ser maior, mas pelo fato da proporção se tornar maior. Uma coisa é fulano na igreja tropeçou, cometeu um pecado, e fulano pecou. Talvez até role um comentário. Mas já imaginou qual será o comentário na cidade se o pastor da igreja cometeu um escândalo e um tropeço? As consequências podem ser infinitamente maiores e talvez até irreversíveis. Porque as pessoas vão dizer, se o pastor daquela igreja faz isso, mas eu não resto dos membros. Então, as pessoas gostam muito de destaque, de lugar de liderança, de lugar de posição. Contudo, se elas soubessem que a responsabilidade e o peso é infinitamente maior, elas pensariam 2 vezes antes de ocupar um cargo de posição, de destaque, de liderança, porque o escândalo é maior e, com certeza, Deus vai exigir muito mais da gente do que dos irmãos, que simplesmente são membros comuns da igreja. Então, infelizmente, a gente, quando liga a televisão, liga a internet, os escândalos que a gente percebe, ou que a gente conhece, na maioria são de grandes líderes. E aí só serve de ferramenta, instrumento, pedra, para que os ímpios taquem na gente. Fulano pastor, fulano que aposta, fulano que canta, fulano que prega, fez isso, e aí a gente fica só tomando pedrada por causa de pessoas que não entenderam esse versículo. Vamos seguir? 3 e 4. Parece que vai mudar o contexto, mas não muda. Jesus está ainda seguindo na mesma pregação. Jesus vai dizer agora, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa. Vamos parar aqui. Jesus agora vai falar sobre perdão. Pastor, o que isso tem a ver?
Jesus está querendo dizer para a gente o seguinte: assim como é terrível pecar, assim como é terrível induzir outros a pecar, assim como é terrível ser pedra de tropeço, escândalo para o Evangelho, é também terrível não perdoar o próximo. É tão ruim quanto se você causa motivo ou se você, diante de um pecador, não recebe o perdão dele, ou melhor, não libera perdão, ou não perdoa alguém que pecou contra você. Então o que Jesus está dizendo é: cuidado, porque às vezes nós nos sentimos tão santos também, no seguinte sentido: fulano causou um escândalo, fulano foi pedra de tropeço, e eu não. E aí quando o fulano vem se arrepender e pedir perdão, a gente se julga na moral ou na condição de não perdoar fulano, está compreendendo? Então ele está dizendo: olha, acautelai-vos. Então primeiro é acautelar. Por que acautelai-vos? É justamente Jesus está falando: cuidado, porque talvez vocês que são meus discípulos, os apóstolos, vocês que são crentes firmes e fiéis, talvez vocês não causem escândalo. Contudo, se aquele irmão que causou escândalo se arrepender, vocês devem perdoá-lo, porque tão ruim quanto causar escândalo é não perdoar, porque vosso Pai Celestial vos perdoou. Vosso Pai Celestial perdoou o pecado, 300, 500, milhões de pecados que vocês cometem diariamente, Ele perdoa. Então, se tão ruim é cometer, pior ainda, ou pior tanto quanto é não perdoar. E aí, mas você percebe que esse perdão aqui tem um processo. Olha o que Jesus diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, primeiro passo, repreende-o. Então, silêncio não é perdão. Silêncio não é repreensão. Repreensão é você realmente chamar, conversar, expor o que fulano fez de errado, o que está acontecendo, e tentar pedir ou clamar ao Espírito que o convença do seu erro. Então, primeiro passo, repreende. Então, a gente não faz vista agora. Ih, fulano pecou. Ah, deixa quieto. Aí, fulano pecou. Vamos fingir que a gente não viu. Ih, fulano pecou. Vamos fingir que nada está acontecendo. Não é isso. Ah, porque dá muita dor de cabeça. Repreender, exortar, disciplinar. A gente tem que passar por situações constrangedoras. Então, o ensinamento é esse. Repreende. Aí, o segundo ensinamento é: se ele se arrepender, então o segundo passo é: tem que haver arrependimento. Então, se não tiver esse processo, repreensão, confissão de pecado, ou seja, eu me arrependo, realmente eu errei, e aí no final ele diz: perdoa. Ou seja, não dá para inverter as coisas. Lembra quando eu falei aqui? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, dia após dia, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um processo. Primeiro a gente tem que se negar, depois a gente toma a cruz e depois o siga. Esse é o processo. Aqui ele diz: repreende, se ele se arrepender, perdoa. Ou seja, não existe a possibilidade de haver perdão se não há primeiro o processo de repreensão e arrependimento. Não existe a possibilidade de perdoar alguém se antes não há uma clara conversa, uma clara demonstração de que aquilo que foi feito é errado, e depois aquela pessoa confessa e diz: é verdade, eu me deixei levar e eu errei. Ou seja, há aqui um ensinamento extremamente elevado acerca do processo de perdão. Se você for olhar essa passagem, ela se repete lá em Mateus. Lá em Mateus, Jesus vai até um pouco mais à frente. Jesus diz assim: chama você, o teu irmão, conversa com ele. Se ele se arrepender, acabou ali a conversa. Se ele não se arrepender, chama 2 pessoas. Se ele não se arrepender diante das 2 pessoas, leva todo esse assunto diante da igreja. E aí a igreja julgará diante daquele pecado. Então, Jesus diz: olha, há um processo também a ser seguido acerca da própria membresia com relação ao pecado. Lá em Mateus 18 ele vai explicar isso, mas aqui Lucas é um pouco mais resumido. Mas além disso, Lucas vai um pouco adiante e diz que esse perdão, além de ter um processo de repreensão, arrependimento e perdão, ele é ilimitado, ele não tem limite. Ele não tem barreiras, ele não para, ele não tem um número de créditos. Jesus diz: se 7 vezes no dia pecar contra ti e vier dizer que se arrependeu, perdoa. Lá em Mateus, Jesus vai dizer que é 70 vezes 7. Aqui, Mateus apenas diz que é 7 vezes ao dia e todas as vezes se arrepender. É claro, falamos já bastante sobre isso aqui na igreja, que a gente não é Deus para sondar a mente e o coração de ninguém. Então, se fulano diz que está
arrependido e demonstra realmente frutos de arrependimento, compete a mim perdoar. Se fulano demonstrar daqui pouco tempo novamente aquele pecado, eu vou exortá-lo, repreendê-lo e discipliná-lo novamente. Mas se ele disser para mim que se arrependeu de novo, não compete a mim, queridos, fazer juízo daquilo, porque eu não posso sondar o coração dele e dizer se aquele perdão é verdadeiro ou não, a não ser que ele me prove que aquele perdão que ele está pedindo é um perdão mentiroso. Mas então o que Jesus está dizendo é: perdoa. Se arrependeu, veio adiante de você, perdoa. E perdoa de novo, de forma ilimitada. Por quê? Porque vocês também foram perdoados por Deus de forma ilimitada. Então, se vocês não perdoam, vocês estão cometendo uma grande injustiça. Porque se o pecado de vocês era gigantesco, se o número de faltas que vocês tinham eram absurdas, e Deus ainda assim aceitou vocês, por que vocês não vão aceitar o irmão que pecou? Por que vocês não vão receber de volta o irmão que está arrependido? Então, perdoa. Só que, contudo, queridos, vamos ser sinceros, a nossa carne, ela está sempre querendo o contrário. A gente quer sempre devolver na mesma moeda, a gente quer sempre revanche, a gente quer sempre, enfim, a gente quer sempre um retorno. A gente nunca está disposto a simplesmente, naturalmente perdoar. Para isso é necessário a presença do Espírito Santo. Para isso é necessário que o Espírito nos conduza. Para isso é necessário que o Espírito nos convença a perdoar. Porque, convenhamos, nenhum ser humano normal e natural, ele tem prazer em liberar perdão assim no estalo. Ele quer revanche, ele quer o troco, ele quer pagar na mesma moeda, ele quer revidar. Mas aí Jesus diz: perdoa. Por isso, olha o que vai acontecer no versículo 5. Diante disso, sabendo que esse negócio de perdoar é difícil, olha o que os apóstolos falam no versículo 5. Então, disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, os apóstolos, quando ouviram isso, falaram: Jesus, isso é muito difícil de se fazer. Isso é uma atitude que vai além das nossas forças humanas. Esse negócio de perdoar 7 vezes ao dia, 70 vezes 7, de perdão ilimitado. Não, Jesus, isso é muito difícil. Fica imaginando Pedro, bravo toda a vida, que meteu a mão na espada e tentou arrancar a cabeça do Malcolm lá, do soldado que veio prender Jesus, ouvindo um negócio desse. Jesus fala: olha, tem que perdoar 70 vezes 7 vezes ao dia. Quer dizer, tá maluco, Jesus, que perdoar? Eu quero matar. Lembra eu acho que é Tiago e João, que em determinada passagem Jesus passa por algum lugar, pede para, se não me engano, que eles arrumem um lugar para Jesus dormir, e aí não deixam Jesus entrar. Aí eles voltam, João, que escreveu as cartas do amor, o apóstolo do amor, que escreveu: olha, quem não ama não conhecem a Deus, vocês têm que amar, porque Deus é amor. João volta e fala assim: Jesus, não quiseram abrigar o Senhor não, quer que a gente ore para descer fogo lá e queimar a cidade toda? João fala assim para Jesus, fala: que isso, João? Calma aí. Aí Jesus está falando para esses camaradas: perdoa. E aí eles falam: Jesus, se é para fazer isso, faz um favor, aumenta a nossa fé. Porque ninguém aqui tem fé para esse negócio, não. Ninguém aqui gosta desse negócio de perdoar, não. Naturalmente a gente quer revidar, a gente quer que desce fogo, a gente quer que queime, a gente quer que mate. Pedro quer meter a mão na espada e matar todo mundo. Então Jesus diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, realmente perdoar não requer forças humanas, ou melhor, vai além das forças humanas. Perdoar é necessário, é uma ação, é um dom, é algo que é dado por Deus. Então, se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, se vocês tiverem esse dom de Deus que é a fé, vocês poderão fazer o inimaginável, o impossível, aquilo que para um ser humano natural, perdoar aquele que te traiu, perdoar aquele que tirou a vida de um parente seu, perdoar aquele que te deu uma volta, perdoar aquele que te tratou mal, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus por meio do Espírito Santo, para aqueles que têm fé. É isso que Jesus está dizendo: olha, eu sei que a natureza caída de vocês quer vingança, que é retaliação, contudo entenda, vocês têm um novo coração, vocês têm uma nova mente, vocês são uma nova criatura, vocês têm o Espírito Santo em vocês, então vocês têm que perdoar, porque é uma grande hipocrisia dizer que foi perdoado por Deus e não fazer o mesmo com aqueles que diariamente vêm até você e pedem perdão, confessam os seus pecados,
Ou será que somos nós mais justos e mais santos do que Deus para dizer que fulano não merece perdão? Não somos e nunca seremos. Nunca seremos. Se Deus olhou para mim e para você, extremamente pecadores, e nos julgou dignos de perdão, quando a gente olha para alguém e diz fulano não merece perdão, a gente está dizendo que a gente é melhor do que Deus. Lembra? Eu falei isso na parábola do filho pródigo. Quando o pai recebe o filho de volta, é como se fosse Deus olhando para a gente e falando: esse filho merece voltar, ele está arrependido, ele merece ser perdoado, ele se arrependeu, ele entendeu que o que ele fez era errado. E quando o filho mais velho diz: não, ele não merece, o filho mais velho está se colocando na posição do pai dizendo: eu tenho mais discernimento que o senhor, eu sei mais do que você, eu tenho mais sabedoria do que você, e eu sei que esse teu filho não merece perdão. É isso que acontece quando a gente pega alguém que quer se arrepender, quer pedir perdão, quer se reconciliar, quer voltar aos braços do pai e diz: não, você não pode, seu pecado foi muito grave, seu pecado foi muito ruim. Então, cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado para não tomar o lugar de Deus no quesito de perdoar. E agora, entendendo isso, os apóstolos vão começar o seu ministério, assim propriamente dito. Não que eles não já tivessem começado, mas os apóstolos agora vão para pregar, fazer milagres, curar, para que almas sejam salvas e também para perdoar. Mas aí a pergunta é: com que espírito eles vão fazer isso? Com que motivação eles vão fazer isso? Com que intuito eles vão fazer isso? E agora Jesus vai também entrar com um alerta, dizendo: olha, não basta ir pregar, fazer milagre, curar, evangelizar, perdoar, não basta. Vocês têm que ter uma motivação certa, um coração movido pelo interesse certo, entendeu? Então, se você faz tudo isso com motivações de exaltar o teu nome, de se promover, a sua motivação é errada. E aí Jesus vai entrar nessa questão da motivação. Parece um pouco difícil, mas é esse o contexto. Vamos lá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Eu vou começar aqui pelo finalzinho e depois eu volto para o final, para o começo, para que fique mais fácil. Jesus está falando sobre perdão, sobre não ser pedra de tropeço, sobre ser exemplo, sobre ser padrão, sobre tomar cuidado. Jesus está falando sobre isso, sobre perdoar, sobre vigiar, sobre ir por esse mundo pregando o evangelho. E aí ele termina dizendo assim: assim também vós, ou seja, vocês que acabaram de ouvir o que eu disse, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, ou seja, tudo que eu acabei de falar, preguem, não sejam pedra de tropeço, não sejam escândalo, perdoem, tenham misericórdia, amem ao próximo, não tratem as pessoas com diferença social, certo? Não tratem as pessoas com menosprezo, como o rio que fez com Lázaro. Depois que vocês fizerem tudo isso que eu vos ordenei, tudo isso, Jesus diz: dizeis para vocês mesmos, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, isso que vocês fizeram não é nada mais do que a obrigação: perdoar, amar, ter misericórdia, pregar o evangelho, tratar as pessoas com igualdade, não tratar ninguém com menosprezo, não ser avarento, tudo que Jesus acabou de ensinar, não amar ao dinheiro, não tratar as pessoas de forma indiferente. Tudo isso que vocês estão fazendo não é mais do que obrigação. Eu lembro, acho que eu já falei isso aqui para os irmãos, eu sempre, numa igreja que eu fazia parte, eu sempre dizia para os irmãos, não fala: fulano, já terminei de fazer, fiz tal coisa. Uma vez até falei para Guilherme também. Guilherme falou: passei direto, pastor, na faculdade. Falei: servo inútil, só fez apenas o que era sua obrigação fazer.
Aí alguns irmãos na época não conheciam esse versículo bíblico e falavam, caramba, fulano é muito duro, eu faço as coisas e ele diz que eu sou um servo inútil. Aí um dia eu fui preguei o texto e mostrei para eles que Lucas 17:10 diz, olha, se você vive em santidade, se você lê a Bíblia, se você ora, se você não falta o culto, se você passou direto na faculdade, meu irmão, se você tem se desviado do mal, se você tem perdoado as pessoas, olha, perdoei fulano, pastor, olha que coisa boa que eu fiz, servo inútil, não fez mais do que a sua obrigação. Não é nada de novo. Jesus mandou, você deveria ter feito. Então, às vezes, né, a gente gosta de se vangloriar das coisas que a gente faz. Olha quanta coisa eu estou fazendo, pastor. Olha o que eu fiz essa semana. Não que Deus, queridos, e aí deixa também ser sincero, não que Deus não se agrade dessas coisas. Não que Deus não se sinta feliz em ver um filho obediente. Mas, no fundo, quando você fizer tudo isso e falar, caramba, fiz tudo certinho, você tem que falar, servo inútil. Fiz apenas o que era obrigado. O que já tinha sido mandado fazer, ou seja, não fiz nada de novo. E aí, Jesus vai tratar isso. Então, esse contexto, eu comecei do final para que fique mais fácil. Jesus está falando de um senhor fazendeiro, que tinha um servo que tomava conta da lavoura ou do gado, e que quando ele chega em casa, o Senhor fala assim para ele. O Senhor não fala, olha, senta aqui na mesa. O Senhor diz, olha, primeiro você vai, prepara a ceia para mim, prepara a mesa, prepara o jantar ou o almoço, e assim que tudo estiver pronto, e eu, o Senhor, na condição de Senhor, você é um servo, me deleitar, aí você vai comer e vai beber. O que Jesus está dizendo é, se um servo que obedece a um Senhor, que muitas das vezes não agradece, não tem um coração amoroso, não é um Senhor bondoso, não é um Senhor misericordioso, é um Senhor que diz, olha, faz a mesa, prepara a ceia, ainda que você venha cansado do campo, faz tudo o que você tem que fazer, depois que eu comer e beber, aí você vai comer e beber. Se as pessoas obedecem esse tipo de patrão, se as pessoas obedecem o seu chefe, que é tirano, mal educado, soberbo, se as pessoas obedecem, quanto mais vocês, discípulos, deveriam obedecer ao Deus Todo-Poderoso, que prometeu toda sorte de bênçãos celestiais para vocês, que prometeu o céu, que prometeu um banquete, que prometeu sentar-se à mesa com o Cordeiro, que prometeu moradas celestiais. Ou seja, se os homens conseguem ser obedientes aos seus patrões, que muitas das vezes não dão nada em troca, tratam você de qualquer jeito, quanto mais vocês devem ser obedientes a mim e ao Deus Pai, que está dando tudo o que vocês têm. Da vida, da saúde, da livramento, da salvação. Ou seja, tudo que eu estou mandando aqui, façam, mas não façam por obrigação, como um servo faz ao seu patrão e ao seu chefe. Façam com gratidão, porque tudo aquilo que vocês têm e recebem é dado por mim e por Deus. Esse é o contexto. E ainda assim, no final, a gente tem que dizer, serve inútil. Às vezes eu escuto os irmãos, a semana Orlando falou assim, pastor, o senhor tem que pegar menos coisa. Eu falei, Orlando, essa semana eu vim na igreja todos os dias. Eu vim segunda, vim terça, vim quarta pro velório, vim quinta, vim sexta. Ontem eu preguei em Nova Iguaçu e que viagem, meus irmãos, para chegar lá. Hoje eu estou aqui de novo. Aí, é claro que de vez em quando eu tenho que descansar sim, e final do mês agora eu vou viajar e dar uma descansada. Mas, no fundo, queridos, ainda que seja duro falar isso, eu aqui não estou querendo dizer que o pastor tem que se matar também não, mas eu sou um servo inútil. Eu fiz apenas o que estava me ordenado a fazer. É obrigação minha, é responsabilidade minha. Eu sei que não posso fazer tudo. Como eu disse aqui, quinta-feira não posso estar em todos os lugares, pedir que as irmãs me ajudem fazendo visitas, mas é obrigação minha. Ontem, eu já tinha dito não 2 vezes para ir pregar lá em Nova Iguaçu. Eu preguei lá no ano passado, aí depois eles me convidaram mais 2 vezes, e eu disse não. A primeira porque foi dia 2, eu casei dia 1º, eles queriam para pregar lá no dia 2, e a outra foi um tempo depois, e eu disse que não me recordo por quê. E aí eu, sabendo da distância, sabendo do perigo, que é andar no Rio de Janeiro à noite, sabendo do cansaço que eu estou, eu até pensei em negar. Mas aí eu fui, falei, não, dessa vez eu vou. E aí quando a gente voltou, eu e a Ilana, a gente no carro falou assim, olha, é cansativo, 1h30 para voltar, mas vale a pena, a Ilana falou. Uma igreja pequena, com 30 membros, que está no interior de Nova Iguaçu, lá eles dizem que é roça de Nova Iguaçu. Pessoas humildes, sem pastor há mais de 1 ano, que o pastor largou a igreja, achou que tinha dado o tempo dele. Uma igreja que
não tem um presbítero, as diaconisas e os diáconos que estão sustentando, tem um seminarista lá que está ajudando, mas são elas que estão sustentando, uma igreja que depois que o pastor saiu, parece até que eu estava ouvindo um pouco, né, da história de vocês, se uniu mais, fez uma construção, comprou uma parte maior do terreno, falou, olha, isso aqui, o nosso terreno tinha uma casa na frente, a gente ficava nos fundos, a nossa igreja era fundos, a gente comprou, cimentaram, um quintal bonito. Gente, foi gratificante, cansativo, mas no final a nossa sensação no carro era: servos inúteis, fizemos apenas aquilo que era nossa obrigação, ir lá e ajudar irmãos que estão numa condição pior do que a nossa, estão numa condição pior entre aspas, né? Mas numa condição que precisam mais talvez do que a gente. Então assim, muito gratificante, cansativo, sim, mas no final a sensação foi o que eu falei para a Ilana, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Então, ir pregar numa outra igreja é obrigação minha. Eu sei que vai ter vezes que eu não vou poder aceitar, vão ter momentos que eu não vou poder aceitar, pelo cansaço, pela minha responsabilidade aqui, pelos meus compromissos, mas no final das contas, não é nenhum favor que eu vou fazer, é obrigação. O Deus que salvou a minha vida me deu esse dom. Então, o que eu tenho que fazer? E ajudar sempre que possível. É a mesma questão com a questão do campo missionário, né? Às vezes as pessoas não entendem o porquê de eu querer estar sempre no campo missionário, eu querer ir todo o projeto missionário, todo o Nilson Braga, ainda que seja no meu aniversário. É a sensação, queridos, que eu devo isso a Deus. Eu devo, sou devedor e sempre serei. Foi Ele que fez. Então ir para o campo, olha que coisa boa que o pastor está fazendo, está indo pregar lá para o interior. Não. Estou retribuindo um pouquinho do que Deus fez por mim. É isso que a gente tem que fazer. Certo? Vamos lá, para terminar? Então, no reino de Deus, quando a gente reconhece que Deus é o nosso soberano e que nos deu tudo, nós o servimos com alegria, com amor, com gratidão, e não como um servo que faz isso por obrigação. Jesus vai contar, ou melhor, vai dar um exemplo disso que ele está falando de noite. De noite, Jesus vai falar para a gente daquela parábola dos 10 leprosos. Jesus vai dar um exemplo disso, de como é você fazer apenas o que foi ordenado, ou como é aquele que faz além do que foi mandado. Jesus vai falar sobre isso mais tarde. À noite a gente vai ver um exemplo disso, daqueles que Jesus disse, olha, faça isso, e ele faz. Mas aqueles que Jesus diz, faça isso, e ele faz aquilo e além do que foi mandado, porque ele sabe que ele está servindo com gratidão, com amor e com devoção. É isso que ele está fazendo. Então, Jesus de noite vai nos trazer esse exemplo, e aí a gente vai estudar um pouco mais. O Barclay, um teólogo muito famoso, ele diz o seguinte: essa parábola, esse finalzinho, nos ensina que nós jamais devemos pensar ou pretender que Deus fique em dívida para conosco. Eu lembro agora de um videozinho daquele herege chamado de Macedo, onde ele diz assim: queridos, determine, você tem que exigir, porque quando você semeia, quando você oferta, querido, eu tenho esse vídeo no celular, se você não acreditar, depois eu te mando pelo WhatsApp, para você ter o desprazer de ouvir ele falar isso, porque quando você faz, Deus é obrigado, essa é a palavra que ele dá, obrigado a te dar de volta, maldito. E aí Barclay diz assim, essa parábola quer nos ensinar que nós jamais devemos pensar ou pretender que Deus nos deva alguma coisa. Ainda que façamos tudo, Ele não deve nada. A nossa frase deve ser: servos inúteis, fizemos apenas o que era obrigação nossa fazer ao Deus que já nos deu tudo que temos. Você vê como que as pessoas estão distantes, né, do evangelho puro e verdadeiro. O camarada pegar o púlpito para dizer que quando você dá, Deus é obrigado a te devolver. E aí, né, ainda usa aquela frase bonitinha para dizer que é bíblico, porque Deus não deve nada a ninguém. É claro que Deus não deve nada a ninguém, já te deu tudo na cruz, por isso que Ele não deve nada para ninguém. Essa baboseira de que quando você dá, Deus olha e fala, Ele me deu, não posso ficar em dívida, vou dar em dobro. Baboseira, Deus já deu tudo na cruz, por isso que Ele não fica em dívida com ninguém, por isso que Ele não deve nada a ninguém, porque o maior de todas as bênçãos, o maior de todas as riquezas, tudo que Ele podia te dar de mais valioso, Ele já deu na cruz, por isso que Ele não deve nada para ninguém, independente de quanto você dá ou deixa de dar. Mas aí eles botam essa frase, que aí fica bonito, né? Deus não deve nada a ninguém, então se você der, Ele é obrigado a dar em troca. Heresia, certo? Então, o que conta não é quanto temos, o que conta não é quanto fazemos, mas sim com que coração fazemos, com gratidão, com devoção, com humildade, sabendo que estamos devolvendo para Deus tudo aquilo que Ele já fez em nosso favor.
quer ver um exemplo disso? Tanto Abel quanto Caim, ia juntar o nome dos dois, ia falar Abim. Tanto Abel quanto Caim ofertaram ao Senhor. Ambos levaram uma oferta. A diferença foi o espírito, a diferença foi a intenção, a diferença foi como aquela oferta foi dada. Um com gratidão, reconhecimento que Deus merecia do bom e do melhor. O outro, talvez, com o intuito de receber algo em troca, como o senhor de Macedo quer algo em troca da parte de Deus. Tanto o publicano quanto o fariseu oraram no templo. Ambos fizeram oração. Contudo, uma oração foi recebida, outra não. Qual a diferença, pastor? Ambos oraram. A diferença foi a motivação, foi o coração, foi o intuito que os levou a fazer aquilo. Um orou para se justificar. Olha, eu não sou como esse pecador, eu não sou como fulano. E o outro batia no peito e dizia, Senhor, você propício a mim, pecador. Ou seja, duas ofertas, duas orações, mas reconhecimentos totalmente diferentes. Porque um achava que estava fazendo para conseguir algo em troca. Um achava que estava fazendo um favor para Deus. Outros achavam que só apenas estavam devolvendo aquilo que Deus era merecedor. Tudo que Ele nos dá, tudo que Ele já nos deu e tudo que Ele ainda vai nos dar. Certo? Vamos terminar? 4 aplicações para a gente terminar. Primeira, é um grande pecado, ser tropeço e escândalo para os outros. Não vou falar mais sobre isso, já falamos muito sobre isso. Só pense nisso antes de pecar. É um grande pecado, é um mal terrível ser mau exemplo, terrível denegrir a imagem do nosso Senhor Jesus. Quem denigre a imagem de Jesus, pastor, aquele pessoal lá, que comete pecado, que fala mal de Jesus, que faz piada com Jesus. Toda vez que a gente comete pecado, causa escândalo e envergonha o nome de Jesus, a gente está denegrindo a imagem de Jesus também. Segundo, é de grande importância perdoar os outros. É importantíssimo perdoar os outros, porque um dia nós somos perdoados. Terceira aplicação, sabendo que é importante perdoar, devemos pedir a cada dia como os apóstolos, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque com toda sinceridade, existem situações, existem pecados que dá uma revolta, dá um negócio na gente. Então, a gente, sabendo que tem que perdoar, a gente tem que todos os dias fazer como os apóstolos. Senhor, aumenta a nossa fé, porque se depender só de mim, só da minha carne, eu vou revidar e não perdoar. E última aplicação, mais uma vez, Jesus termina nos mostrando que aqueles que se chegam a Ele de forma misericordiosa, quebrantado e humilde, Ele sempre vai ter perdão, bênçãos e salvação. Mas aqueles que se acham bons, Ele vai dizer, servos inúteis, não fizeram além do que a sua obrigação. Ou seja, mais uma vez Jesus aqui demonstra que Ele não quer justiça própria, Ele não quer arrogância, Ele quer humildade, quebrantamento e dependência. Alguém que diga, Senhor, dependo do Senhor para tudo, até para perdoar, até para amar o próximo, dependo do Senhor. Então Jesus diz, não venha com essa arrogância para perto de mim, que eu vou dizer para vocês, servos inúteis. Mas se vier quebrantado, se vier humilde, se vier reconhecendo que precisam de mim, receberão infinitamente mais. Terão poder para dizer a essa árvore, saia daqui e se coloque no mar. Pastor, é literal? Não, mas convenhamos, alguns pecados, ou algumas coisas que nos fazem, são tão duros de perdoar, que é mais ou menos como se fosse fazer isso. É como se fosse pegar uma árvore daqui, arrancar as suas raízes fincadas na terra e colocar no mar. É mais ou menos essa dificuldade que a gente tem de perdoar em algumas situações. Mas é isso que Jesus diz que a fé pode fazer. Nos dá poder para perdoar toda e qualquer circunstância, ainda que ela pareça impossível de acontecer. Certo? Vamos terminar aqui?